Hi guys, what's up? Here with my tea. Today, hot tea, green tea. Fala gurizada, como é que vocês estão? Hoje eu quero comentar com vocês aqui uma reflexão que eu estava tendo, que é um pouco... Eu gosto de trazer essas contradições acerca de alguns ditados populares, algumas coisas que as pessoas pensam e repetem e passam de geração para geração. E dessa vez nada mais é do que o barato sai caro, né? Temos essa expressão hoje, que é o barato sai caro, é assim, você fazer algo, uma gambiarra, aquele jeitinho brasileiro, entre aspas, para tentar resolver um problema e acaba saindo mais caro do que o comum, acaba saindo mais custoso, seja por preço de grana, de valor, de dinheiro, de real, quanto de tempo também, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi bastante nesses últimos anos, em várias dificuldades minhas, desde problemas maiores até problemas menores, e isso alavanca e quebra muitas crenças depois que você retira um pouco isso. Juntamente com esse papo, eu vou juntar o papo de escassez e abundância, né, que não tem como separar algo que, no caso, essas ideias são juntas, são complementares, né, e eu quero trazer um pouco dessa reflexão. Mas a reflexão não é o barato sai caro, a reflexão é: prejuízos menores são melhores do que prejuízos grandes. Ah, Felipe, mas isso é óbvio. Mas o quanto você consegue entender disso? O quanto você já parou para pensar nisso? Muitas vezes na vida, na minha vida também, aparecem problemas, obviamente, aparecem dificuldades, aparecem obstáculos que a gente tem que avançar. E nesse caso, nos casos que eu tive, eu agora hoje já penso de uma maneira às vezes diferente. Não é somente o barato sai caro. Obviamente eu já quebrei um pouco dessa, um pouco não, uns 90% na minha visão dessa escassez em resolver problemas ou investir pouco em coisas que realmente valem a pena, seja saúde, seja hobbies que eu gosto e que me trazem um retorno não só de dinheiro, mas sim de capital cultural, de ter conversa, de onde é que eu sou curioso, ser não um expert, mas ter conhecimento acerca disso, e assim vai. Hoje eu não tenho mais uma escassez grande, também para resolver alguns problemas que acontecem no dia a dia, na semana, eu consigo resolver, tipo assim, vai o mais barato, seja um fornecedor, algum serviço, algum produto. Hoje eu não busco mais sempre pelo mais barato, né? A gente pode sim escolher o mais barato, não tem problema nenhum, mas desde que seja um produto ou serviço bom e que vá resolver de fato o seu problema, alguma indicação, alguma coisa assim. E o que eu quero dizer com prejuízos menores são melhores do que prejuízos grandes, é que muitas vezes na vida não é uma questão de investimento. Sei lá, aconteceu um problema de saúde, aconteceu algum problema na sua vida, sei lá, seja de mobilidade, de transporte, de um carro, né? Às vezes, claro, o investimento inicial, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um carro, né? Se você faz manutenção preventiva, é muito menos possível que ele dê problema. Isso eu já considero quase como um investimento, assim, não é um prejuízo menor, né, você fazer uma manutenção preventiva. Mas ainda assim você pode fazer uma manutenção preventiva e dar problema no carro. E aí, a minha ideia é a seguinte: por exemplo, eu sou um cara que hoje invisto sim em prevenções de problemas e sugiro que você faça isso, seja na sua saúde, sei lá, moradia, tópicos que você tem dia a dia, seja mercado, qualquer coisa. Você pode sim investir, ter esse investimento precoce, preventivo sobre as coisas, mas ainda assim podem acontecer problemas. E a minha ideia aqui é que depois que esses problemas estão instalados,
muitas vezes você já tem um problema. Na minha cabeça, hoje, eu tenho esse problema. E aí eu preciso resolver esse problema. Não é mais nem investimento, não é mais nem algo que possa ser solucionado com uma gambiarra, com um pouco, não. Esse problema está visível na minha vida, esse problema está afetando de alguma forma, seja qualquer um dos âmbitos que nem eu comentei, até profissional, pessoal, enfim, espiritual, mental, alguma coisa assim. Mas esse problema já está instalado e eu reconheço ele na minha vida. Agora eu preciso investir, eu preciso colocar, eu vou ter esse prejuízo, já é certo. Então a minha mente já caminha, já tem esse traçado, esse caminho de que o prejuízo já, o prejuízo já está instalado. Ele só não pode, por exemplo, eu ficar gastando R$1.000, R$2.000, agora deu um barulhão aqui, mas eu gastar R$1.000 para tentar solucionar esse problema, sendo que eu tinha uma opção de 2, né? E aí eu gastei R$1.000. Aí deu problema de novo, me atrasou de novo, me tomou o tempo de novo, e aí custou mais 500. Eu gastei 1.500. E aí depois me deu mais um probleminha, me custou 250, 300 reais, sendo que aqueles R$2.000 iniciais, eles seriam mais baratos pelo tempo, pela resolução do problema e por não me incomodar do que esses 1.000 e depois mais tempo e depois você precisar tomar tempo de outras coisas que você estava fazendo na vida e que talvez seriam interessantes para você. Então, hoje eu não lido muito mais com só resolver o problema no mais barato e talvez investimentos preventivos. Não. Muitas vezes eu já tracei hoje esse caminho na minha vida que algumas coisas são prejuízo, sim. Acontece algum problema, sim, alguma intervenção na vida, alguma coisa externa. E esse caminho eu vejo que ele já está instalado na minha mente e que eu gastar e ter esse prejuízo grande, entre aspas, esse prejuízo inicial, mesmo que for um pouquinho mais caro, ele vai sair mais barato no início do que depois gastar, sei lá, mais tempo e mais algumas coisas. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco diferente, que se encaixa não 100% nesse caso, mas ele se encaixa na minha visão. E eu já aconselhei alguns amigos também com isso. Para quem não sabe, eu estava jogando futebol profissional até os 19 anos e eu tive uma lesão no tornozelo em que foi um pouco difícil tratar ela, tive algumas complicações e que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Mas não era obrigatória de início essa cirurgia, porém eu estava fazendo fisioterapia para tratar, foi uma lesão ligamentar de 3 ligamentos no tornozelo que me afastou um pouco do futebol na época e eu comecei a fazer fisioterapia. E aí eu não consegui, o médico atual que estava me tratando, não o fisioterapeuta, mas sim o ortopedista, né, o traumato, ele já tinha passado 6 meses e era para ser algo rápido, né, de semanas ou 1, 2 meses. E daí eu cheguei nele assim, não, o que a gente pode fazer, doutor? Não está evoluindo, já tínhamos passado 6 meses. Daí ele falou assim, tu pode continuar na fisioterapia, que é o mais aconselhável, é o mais normal, ou tu pode fazer uma cirurgia. E na época eu não estava com, plano de saúde. E eu teria que fazer essa cirurgia particular. Ou, claro, ir pelo SUS e esperar talvez anos para fazer uma cirurgia que talvez não era de tanta urgência, né? E aí eu pensei comigo, vem a ideia à tona também de que fazer o que eu realmente quero, lidar com as consequências, me veio muito à tona. E eu pensei assim, não, eu consigo lidar com essa consequência, eu consigo lidar com essa decisão e eu consigo lidar com a decisão de investir esse início até para ganhar tempo da minha vida, para ganhar decisões lá na frente, para encurtar algum possível caminho do que realmente eu esperar e continuar na fisioterapia. Então foi uma decisão em que eu tive um prejuízo até inicial, mas eu faria tudo de novo e na minha visão ele me encurtou caminhos
e também encurtou decisões na minha vida. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse tomado aquela decisão um pouco arriscada, porque uma cirurgia daquelas me custou bons meses de trabalho. Porém, na minha visão, que nem eu comentei, eu faria tudo de novo, porque o tempo que eu tive depois e que eu recuperei, talvez eu estivesse lá ainda, naquele, não digo sufoco, mas naquela trajetória, isso não, nada na vida que custe dinheiro ou custe reais, né, pagaria. Ou seja, me encurtou o caminho de eu voltar para o futebol, ver que eu estava jogando, mas talvez não era aquilo realmente a minha vocação, ou que eu quisesse seguir fazendo aquilo todo dia, que nem eu estava fazendo. A gente nunca sabe, né? A gente não pode dizer nunca, mas naquela época eu abri os olhos para outros caminhos e estou numa rotina totalmente diferente, uma rotina que eu gosto hoje, que eu consigo manter para o resto da minha vida se eu quiser. Então isso é o mais importante para mim. E que eu queria dizer, aqueles 20 e poucos mil reais investidos no início, que foram caros para mim, mas eu conseguia lidar com essa situação e conseguia tocar minha vida para frente, ela foi, na minha visão, mais barata do que pagar algumas fisioterapias e talvez tivesse melhorado, talvez não, aquela indecisão, aquela... eu queria voltar a jogar, pelo menos ter uma última chance de jogar bola, alguma coisa assim, eu não conseguia correr, não conseguia saltar, não tinha mobilidade. E eu vejo que aquele foi um investimento que talvez ainda custe no meu bolso, talvez ainda faça falta. É uma reflexão, mas eu não consigo manter ela acesa, entende? Porque eu consigo muito bem lidar com essa situação, eu consigo entender o que eu fiz e por que eu fiz, e por que na época eu fiz também, e que encurtou caminhos, e que eu faria tudo de novo. Isso é incrível, e eu gosto dessas reflexões e decisões que a gente toma na vida, decisões um pouco mais difíceis, mas que nos moldam como pessoa e nos trazem muita experiência e aprendizado. Então, eu gostaria de saber se com vocês já teve alguma experiência assim, alguma história parecida, mas que custou algo realmente que foi um pouquinho mais difícil, mas que você consegue lidar com isso e que foi a melhor decisão, sim, uma decisão arriscada, uma decisão que você, assim, vendo de fora, você gostou de ter tomado e gostou de ter colocado o pau na mesa, entre aspas, um ditado popular, e ter realmente assumido esse risco, né? Eu gostaria de dizer, finalizar esse vídeo com essa reflexão. Algumas coisas, elas não vão ser investimento, elas não vão ser para alguma prevenção de alguma coisa ou para remediar algo, não. Elas vão ser prejuízo. Só que um prejuízo inicial talvez pequeno e que talvez você nem tenha mensuração, mas que custe algo lá na frente, caro, se você não tomar uma decisão logo e ver que pode se tornar um problema maior. A gente não tem uma visão sempre do futuro, do que as coisas acontecem, do que pode acontecer, porém é bom a gente ter, e não sempre também é bom, não é bom sempre pensar no pior, mas a gente sabe que pode piorar, entendeu? É uma visão um pouco, tem que ser otimista, ok, penso também, mas o bom ser realista também, incluindo esses fatos e incluindo o que pode acontecer. E investir e ter essa abundância, não se limitar à escassez de gastar pouco, que esse dinheiro não vai voltar. Dinheiro é dinheiro, dinheiro é energia, dinheiro tem que fazer girar, e dinheiro você é um papel, é moeda. Na vida, realmente, dinheiro é uma coisa totalmente que você não consegue nem enxergar, na verdade, né? É um meio de troca. Então você não pode se limitar a isso e não ser abundante a ponto de deixar de fazer algo por causa de dinheiro que você recupera. Eu não estou dizendo para você investir 100%, de fazer talvez uma loucura que você não consiga atribuir, tomar as consequências depois, mas alguma decisão mais difícil, né? Esse vídeo continua nos comentários, caso você queira compartilhar alguma coisa, refletir comigo, e te espero no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva nesse canal, me siga nas redes sociais e tamo junto. Um brinde, brindaremos quando acordarmos e tamo junto, é só o começo. Valeu!